se arrependeram, a ira do Senhor se desviou daquele povo, e Deus consola o seu povo. A ira de Deus, ela pertence, ou ela é aplicada até o momento em que o pecador se arrepende. A palavra dele não pode mentir. Ele mesmo diz, ele veio chamar os pecadores para que se arrependam dos seus pecados. E quando nós se arrependemos de coração e há uma oração sincera, não apenas como nós pregamos nesse dia, aquele homem que apenas levanta suas mãos e não levanta o coração, Deus não responde. Deus conhece o seu coração melhor que você mesmo, é isso que a própria palavra fala. Deus, Ele conhece a gente melhor que nós mesmos. Ele sabe o que está no mais oculto do nosso coração. Ninguém engana Deus, Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe quando se colocamos diante dEle com sinceridade, ou talvez uma oração insincera. Somente Deus sabe, meu amigo, dos momentos em que passamos, somente Ele, nada mais. Agora, Ele sabe também o momento em que o homem é tentado, e como diz a palavra de Deus, que ninguém é tentado acima de que não possa suportar. Toda a tentação que vem na vida do homem, o homem suporta. Porém, é como nós falávamos na oração agora, quando os nossos olhos estão firmados na tempestade, se tornamos como Pedro, homens de pequena fé. Até quando duvidais? Pedro, quando ele fala assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, faça com que eu vou também por cima das águas. Jesus falou: vem, Pedro. Pedro desce do barco e começa a andar nas águas. Ele está olhando para quem? Para Jesus. Começa a dar aquele vento forte, e o mar fica agitado, ele começa a olhar para o lado, ele começa o quê? A cair, ele começa a esmorecer, ele começa a afundar. É assim na vida de muitas pessoas. Quando ela tira os olhos de Jesus, ela começa a afundar na vida espiritual dela. Não tem quem permaneça de pé olhando para os lados, meu Deus. Por isso que a Bíblia diz que o homem de Deus, ele medita de dia e de noite, e ele anda no caminho de certo de justiça. Por isso que Josué disse que os nossos pés não se desviarão nem para a direita e nem para a esquerda, porque Deus vai conduzir prudentemente ao caminho certo. Quando Noé, ele constrói a arca, como a gente sempre fala, se tem uma coisa interessante nessa arca que nos traz algo para a gente refletir, é que nenhuma parte da Bíblia mostra que a arca foi feita com janelas nas laterais. Foi feito tudo para onde? Para cima. No momento em que Noé estava dentro da arca, ele toda hora tinha que olhar para onde? Para cima, para Deus. No momento de aflição, porque se as janelas fossem do lado, Noé iria olhar pessoas morrendo afogadas, ele iria se mover com compaixão. É ou não é? Mas foi justo o que Deus fez, foi ou não foi? Foi justiça aplicada. O povo não queria ouvir. Não era justo, não era homem íntegro, por isso que salvou ele e a família. Agora, quando nós tiramos os nossos olhos de Cristo, a tendência do homem é afundar. E meu amigo, pode ter certeza, é só você olhar para o estágio espiritual da sua vida. Como você está hoje? Pastor, eu estou tão fraco, será que os seus olhos não têm se afastado dele? Será que você tem realmente firmado os seus pensamentos em Deus nos momentos difíceis, nos momentos que você precisava de um Salvador na sua vida? E não falamos isso apenas por troca de moeda, não. Eu não quero buscar Deus pelo que Ele pode me oferecer, eu quero buscar Deus pelo que Ele é, amém? Porque senão tornaríamos interesseiro. Como falamos também, eu não posso entrar na igreja apenas porque eu tenho medo de ir para o inferno. Que cristão que é esse, meu Deus? Eu tenho que vir para a igreja sendo grato por aquele que me salvou. Gratidão a Deus. Somos gratos a Ti, Senhor, porque se o Senhor não tivesse me escolhido, eu jamais estaria aqui. Porque se a Bíblia diz: não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Se não fosse Deus que tivesse escolhido você e eu para estar aqui nessa noite, a gente jamais por condição própria estaríamos aqui. É motivo de vir para a igreja de joelho. Olha só o privilégio de poder se achegar aos atos de Deus. Olha só o privilégio do véu ter se rasgado e você ter liberdade de expressar a sua gratidão a Ele. Se fosse no Velho Testamento, você teria que procurar um sacerdote mais próximo, um profeta mais próximo de você, para você poder apresentar a Ele as suas ofertas, o seu sacrifício. Hoje você tem liberdade, meu amigo. Hoje a porta formosa se abriu para você. Hoje os ouvidos de Cristo estão inclinados para a sua oração. Hoje o próprio Deus, mesmo na palavra diz: o véu não está mais separando entre eu e você. O que separa é o seu pecado, o que separa é a sua iniquidade.
O que separa é a sua falta de tempo. O que separa você de Deus é a sua falta de interesse por Ele. É isso que separa. Quanto mais de Deus eu busco, mais Ele se favorece na minha vida. Falamos também, não é troca de moeda ou troca de bênção, é promessa. Ao homem para qual eu olharei, é aquele que aflige a sua alma, que abate o seu espírito, que se coloque diante dele e diz: Senhor, eu não sou merecedor de estar aqui, eu não mereço, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Faz, meu Senhor, de mim como um dos teus servos. Fala para Ele. E como eu sempre falo nas minhas orações, que se eu estiver diante dos céus, não importa o quão longe eu esteja dele, importa que ele esteja olhando para mim. Amém, pessoal? Importa que os olhos dele estão firmados para a gente. Diga graças a Deus. Leonardo Ravenhill diz numa das suas pregações, muitos dizem assim: cadê o Deus de Elias? Cadê o Deus de Elias? Mas Deus fala assim: cadê os Elias de Deus? Cadê os Elias de Deus? Cadê os homens de oração que procuram diariamente o quarto de oração, o seu quarto oculto? Cadê esses homens? Não tem mais. Muitos querem Deus, mas poucos fazem aquilo que pode chamar a atenção dele. Poucos, meu Deus. Você quer Deus na sua vida? Você quer que Deus se revele na sua vida? Faça como Elias fazia, faça como Eliseu fazia. Faça como a patrística do passado fazia, como Clemente de Roma fazia, como Agostinho de Hipona fazia, como todos os mártires do passado faziam. Morriam pelo Evangelho, a espada era aplicada no pescoço, mas o seu sangue tombavam nas ruas, mas nunca negavam a sua fé de cristão, nunca negavam. E a gente nega ele por qualquer coisa, meu Deus, por um tempo a sós, com pessoas que não têm credibilidade com Deus. Perdemos o nosso tempo com tantas coisas desnecessárias e deixamos Deus de lado. Cadê Deus na nossa vida? Porque estamos dividindo o nosso tempo com coisas desnecessárias. A Bíblia mesmo diz que Deus não divide glória com ninguém. Ou você é de Deus ou você não é. Apocalipse diz: aquele que é santo, santifique-se mais ainda, santifique-se cada vez mais. Aquele que se torne para o pecado, que pratica pecado, se lance para o pecado cada vez mais. Você é de Deus? Busque conhecer mais aquele que te salvou. Busque conhecer mais de Deus. Tem gente que não conhece o caráter de Deus. Tem gente que não sabe diferenciar o bem do mal. Ah, pastor, todo o mal que acontece na minha vida é o diabo. Como a gente sempre fala, você não sabe diferenciar o bem do mal. É ou não é? Será que não é pecado escondido, pessoal? Hein, gente? Será que não é porta aberta para o diabo entrar? E aí? Infelizmente, o homem da atualidade é assim. Judas capítulo 1, versículo 3, eu vou ler, depois eu vou explicar. Diz assim: olha o cabeçalho: é dever do cristão pelejar pela fé. Judas capítulo 1, versículo 3, é dever do cristão pelejar pela fé. Aí ele fala assim: amados, olha só, preste atenção. Quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Vocês acharam, gente? Então me ajuda aí. Que uma vez por todas foi entregues a quem? Aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulações, ou quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. O autor dessa carta foi Judas, irmão de Jesus. E o propósito dessa carta que Judas escreve para a igreja era combater o falso ensino que estava sendo apregoado no meio daquele povo, que traziam liberdade ao povo, como o povo sabia que eles eram salvos somente pela graça. A salvação é somente pela graça. E quando Judas mostra isso para o povo, começou a se introduzir pessoas no meio da igreja falando assim: se a salvação é pela graça, nós temos liberdade para pecar, nós temos liberdade para cair no erro,
porque é pela graça. Deus vai ter compaixão por todos, mas nós olhamos pela palavra que não é assim. Nós olhamos pela palavra que a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado, é a iniquidade. Como falávamos e como Paulo Júnior prega num dos seus sermões, muita gente diz que o Deus da lei, ele é muito pior do que o Deus da graça, sim ou não? O Deus da lei, você praticava, você era condenado, é ou não é? A prostituição, o adultério, quando você praticava, você é condenado. O Deus da graça, só em olhar e cobiçar já é condenado. Será realmente que o Deus da lei, ele é muito pior, pessoal? Não, é o mesmo Deus, ele não mudou, é o mesmo Deus. E quando Judas, ele mostra para a igreja, ele fala assim, ó, pessoal, quando eu estava escrevendo para vocês acerca da comum salvação, ou seja, Judas estava trazendo para o povo um compêndio doutrinário, falando a respeito da salvação, ou um compêndio que mostrava para eles como que eles seriam salvos, por intermédio de quem e de que maneira. Judas estava escrevendo para a igreja, ele falou assim, por causa do motivo de ter falsos homens dentro da igreja, falsos mestres, falsos profetas, que estariam aplicando uma falsa doutrina, eu sou obrigado a escrever, para que vocês venham permanecerem a pelejar pelas vossas fés, a pelejar, para que vocês não venham cair no falso ensino, para que vocês não venham cair na falsa doutrina. É o que acontece hoje na vida de muitos cristãos. Hoje você conhece o verdadeiro evangelho, mas quem me garante que não vem um falso profeta e fala uma mentira para vocês e vocês não vão crer? Ou vocês vão ouvi-lo e não vão olhar na Bíblia o que está escrito? O problema é que muita gente cai porque não são como os bereanos. Como disse Paulo, os bereanos, tudo que Paulo pregava, eles iriam para a Bíblia para ver se o que o Paulo estava pregando estava certo, ou eles eram chamados de nobre. E a gente hoje em dia, se o pastor está falando, está falado, né? Se ele falou, está falado. Eu acredito no meu pastor, não caia nessa mentira não, pessoal. E eu falo para vocês, tudo que eu prego, você tem que ir para a Bíblia, ver se o que eu estou pregando está certo ou está errado. O mal do século 21 é a falsa doutrina que se instalou dentro da igreja, tirando Cristo e colocando algo que você possa tocar e poder ver. Tirando Cristo, como disse Judas, o nosso Deus, aquele Cristo que morreu naquela cruz pela gente. O homem de hoje em dia está negando a soberania de Deus, estão negando o que Cristo fez pela gente, estão trazendo de novo a lei, colocando todos os argumentos da lei dentro da igreja, para mostrar que ainda, se você não praticar a lei, você não será salvo. E não é dessa maneira. Hoje nós somos salvos pela graça, por intermédio de Cristo Jesus, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom dele. Nós não podemos produzir salvação, porque o homem é mau em toda a sua matéria. O homem desde a primeira queda ele é mau, como a gente sempre fala, só há maldade dentro dele, todos pecaram. O homem afligiu sua alma já desde a primeira queda, meu Deus, e por isso todos se extraviaram, todos se desviaram de Deus, e precisamos urgentemente da misericórdia dele. Ou seja, o homem que ouve a voz de Deus, ele está pautado na palavra. Judas estava falando, o evangelho que a gente está pregando para vocês é o evangelho de renúncia, é o evangelho de Cristo. Eu queria mostrar acerca da comum salvação, mas eu não pude, porque no meio de vocês muitos têm adulterado a palavra da verdade. E como eu sempre falo, se você olhar pela palavra da verdade, pastor, eu estou na igreja hoje, mas se o pastor está pregando mentira, eu estou lá porque eu quero buscar Deus. Você vai ser condenado e o homem do altar vai ser condenado. A própria palavra fala isso. A Bíblia diz, Filipenses 2:21, que o povo busca o que é do seu proveito e não o que é de Cristo Jesus. Se você está sentado numa cadeira hoje, você está buscando o que você quer. Se você for para a igreja da prosperidade, que é logo ali na frente, você vai lá para buscar o que você deseja, prosperidade, dinheiro, porque cauterizaram isso na cabeça do povo. Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, e se Ele é Deus, dono do ouro e da prata, então é mais que obrigação dEle. E como eles enfatizam que se eu sou um bom dizimista, eu tenho que cobrar de Deus aquilo que Ele tem que me dar, porque eles usam Malaquias 3:10, roubará o homem a Deus? Sim, todavia vós me roubais. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas.
e o homem que dizima, eles dizem: fazei prova de mim, para ver se eu não abrirei a janela dos céus e não derramarei bênçãos sem medidas. Aí eles dizem que você tem que cobrar de Deus. Você quer cobrar de Deus o que é do seu direito, pessoal? Ei, gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Muitos de fato já vão saber. O que é seu por direito? Hein? Fala, gente. O inferno. O que é seu por direito? O inferno. E aonde que mostra isso? Colossenses capítulo 2 e 3. O tratado de dívida que era contra nós, a condenação da nossa alma, que Cristo pagou naquela cruz pelos nossos pecados. Era para o homem estar gemendo no inferno, mas o próprio Cristo arrancou a cédula que era contra nós, fazendo com que o pecado do homem fosse cravado na cruz com Cristo. Mas não o pecado de todos, somente dos eleitos, somente daqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Por isso que dentro da igreja, a falsa doutrina, a falsa religião está querendo se estabilizar para tirar o foco do povo, daqueles que foram salvos. E aqueles que foram salvos só querem uma coisa: ser grato por aquele que vos salvou. Se o dízimo te salva, a expiação pelo sangue não vale mais nada. Se a campanha de 7º dia ou de 7 dias te salva, a expiação pelo sangue não serve mais para nada. Porque aí a gente pode ser salvo em casa. Pede para um familiar levar o dízimo para a igreja. Vai lá, leva o dízimo para o pastor, porque se eu estiver segurando o dinheiro de Deus, eu vou estar roubando a ele e possa ser que eu vou para o inferno por isso. Não, meu amigo. O Novo Testamento diz que Deus ama aquele que dá com alegria, é com coração. Você quer ajudar a obra, você ajuda com o coração. Pastor, eu posso ajudar com isso, amém, louvado seja Deus na sua vida. Pastor, eu não posso ajudar, amém, louvado seja Deus na sua vida. Mas a falsa doutrina diz: você não é dizimista, você vai para o inferno. Você não é dizimista, está abrindo porta para o gafanhoto, é ou não é? Você está abrindo porta para o diabo entrar na sua vida, para o devorador entrar. Nunca foi isso, meu Deus. Como eles invertem a verdade em mentira. Como eu sempre falo, tudo aquilo que eu me apoio para me ser salvo é heresia, porque a Bíblia diz que só há um caminho por meio que o homem seja salvo, o qual é Cristo Jesus crucificado. Somente Ele, nada mais. Salvação é somente por Cristo. Salvação é somente por Ele, nada mais. Pastor, eu estou todo dia na igreja, eu estou todo dia orando, eu estou todo dia de joelhos dobrados na presença dEle. Todo dia que eu puder ajudar a igreja, eu ajudo. Eu mereço ser salvo. Não, não, meu amigo. Salvação é dom dEle, e Ele vai ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Ele vai se compadecer. É muito forte isso, porque mostra que não é pelo homem, é por Cristo. Porque mostra que nunca foi pelas nossas obras, é pela justificação. Porque mostra que nunca foi pelos passos dos homens, é pela expiação. Porque mostra que o homem nunca pode, num ponto, numa vírgula, se apoiar assim em algo que ele pode fazer para ser salvo. Toda dádiva seja dada a Cristo, toda salvação é por meio dele, toda. Agora, o homem que é salvo, ele vai se entregar de corpo, alma e espírito a Deus, porque ele vai caminhar com passos de salvação, ele vai ser salvo. Como sempre falamos, Tiago fala sobre isso. Você é um homem salvo? Então mostra que você é salvo pelas suas obras. Se você é um homem, uma mulher salva, mostra pelas suas obras. Faça com que o seu vizinho possa falar que você é um homem salvo. Faça com que o seu familiar possa falar que você é uma pessoa salva. Não precisa mostrar não. Como eu sempre falo, meu amigo, eu vou falar mais uma vez, e como eu falei na oração: se Cristo estiver na sua casa, os seus vizinhos vão perceber. Amém? Ah, pastor, eu sou de Deus, não precisa falar para mim não, eu vou ouvir isso da boca dos outros. Ah, pastor, como eu tenho feito a vontade de Deus, como eu tenho aplicado Deus na minha vida. Não precisa falar para o pastor não, os seus vizinhos vão falar isso. Amém, pessoal? Essa era a carta que Judas escrevera para aqueles cristãos. Como eu queria falar sobre salvação, ele estava falando, mas no momento tem muito joio no meio da igreja. Eu digo uma coisa para vocês: o joio permanece junto com o trigo, pessoal? Sim ou não? Permanece. A Bíblia manda arrancar o joio? Não, ele tem que crescer junto, é ou não é? Sabe por que ele tem que crescer junto? Porque a mesma palavra que vai trazer salvação para vocês é a mesma palavra que vai trazer condenação para
o joio. A mesma palavra. Por isso que ele tem que crescer junto. Quem são o joio? Aquele que não se converte de maneira nenhuma, mas de jeito nenhum. Não tem palavra que entra na cabeça que a pessoa se converta, meu Deus. A minha parte eu estou fazendo, amém? E eu digo uma coisa para você com toda a certeza do que eu vou falar agora, mas com toda certeza, 1 segundo no inferno vai fazer você refletir tudo que você está sendo agora. 1 segundo no inferno vai fazer você ver a burrice que você fez em toda a sua vida. Depois não adianta chorar lágrima de sangue, não adianta. Depois não adianta dizer, meu Deus, me dá mais uma chance. Não adianta, não tem mais chance não. Não adianta gritar, cai sobre nós a monte, cai sobre nós alteiros, porque nós não vamos suportar. Não adianta. Hoje está aí, como diz a própria palavra de Deus, se manifestou o braço forte do Senhor, a palavra de vida eterna, e os homens não estão aceitando a palavra. O coração duro, o coração de pedra, como disse Davi, dai-me um coração de carne, Senhor, e arranca o coração de pedra. Converte-te ao Senhor teu Deus, converte o seu coração a Ele, para que a palavra da verdade constrange você, meu amigo, e possa ver a realidade da sua alma. Quem está no inferno daria tudo para voltar hoje. Quem está no inferno hoje daria tudo para estar aqui e viria para a igreja de joelho todos os dias. Mas nós, como meros cristãos fictícios, né, ouvimos essa palavra, mas pastor, eu ouvi, mas no último dia a gente vai ver a realidade da palavra. O reino dos céus é tomado por violência. A própria palavra fala isso. O reino dos céus é tomado por esforços. Somente aqueles que se esforçam pode obtê-lo do mesmo. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Se já, como diz a palavra de Deus, para o justo é difícil que se salve, aonde padecerá a alma do pecador? Se já para o justo, justiça, homem de integridade, homem que anda no caminho reto de Deus, a Bíblia diz que já é difícil que se salve, aonde padecerá a alma do pecador? Ah, meu amigo, não queira saber, não queira saber. O sofrimento da alma é eterno. A Bíblia diz que o verme come e não morre. Não tem quem te arranque de lá. E não é o diabo que vai te atormentar não, pessoal. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 20:10 que o diabo, a besta e o falso profetas foram lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Ali onde haverá choro e ranger de dente. Aonde está o pecador também, aonde está o homem da iniquidade, que não se converteu por nada, meu Deus. O ímpio vai estar do lado do diabo, da mesma maneira, sofrendo e padecendo pelo mesmo fogo. Como o próprio Deus diz, Ele que vai esmagar como se esmaga a uva na vide. Amém? Eu tenho muito mais medo de Deus esmagar o pecador do que o próprio diabo. Porque se Deus vai tormentar o diabo, meu amigo, imagina o que Ele pode fazer com o pecador. É ou não é? Então se converte enquanto é tempo. Amém? Essa carta ela também mostra, essa carta de Judas, que vai haver um castigo muito rigoroso para aqueles que deixarem a Deus, aqueles que rejeitarem a sua palavra. Esse primeiro capítulo do 3, ele mostra que o povo deveria permanecer e pelejar pela sua fé, e não dar ouvido às falsas doutrinas. O que é uma falsa doutrina dentro da igreja hoje? É a teologia da cura, é a teologia da prosperidade, é a teologia do bem-estar, é a teologia do egocentrismo, é a teologia do triunfalismo, do sincretismo religioso, do humanismo dentro da igreja, que faz tudo voltada para o homem. Toda teologia que é firmada sobre o homem é considerada como maldita. Essa teologia é o que arranca os homens salvos da igreja e faz se dispersar e levado ao exílio, como aconteceu no passado. Como Ananias, um profeta de Deus que aparentemente pregava a palavra da verdade, mas pregava uma palavra rala, dizendo que Deus iria restaurar o povo de Israel, quando o próprio Jeremias disse que a ira de Deus iria cair sobre o mesmo, porque ele estava pregando mentira. A falsa teologia na igreja criou homens carnais pautados numa doutrina que apraz o seu próprio eu e que não apraz a palavra da verdade. Amém? Por isso que falamos, todo culto tem que ser racional, voltado para Ele. Cultos cristocêntricos, cultos teocêntricos,
voltado para a pessoa de Deus, Cristo sendo o centro, Cristo sendo anunciado, o próprio Cristo em todas as Escrituras. O próprio Abraão, meu Deus, viu a Cristo no passado, então Cristo era anunciado desde o início. Quando o próprio Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Quem estava com Deus? O próprio Cristo. Ele já era, e Ele é para todo sempre. Ele já existiu, amém? Cristo não veio de Mateus em diante, Ele já existia, era sombra para Ele vir, para arrebatar os pecadores das amarras de Satanás. Isso que a palavra de Deus fala. Só que o falso ensino cauterizou a mente de muitos cristãos. Por que muita gente saiu da igreja? Tem obreiros que saíram da igreja, sabe por quê? Meu amigo, porque não concordam com o que eu prego, mas preguiçosos, não leem a Bíblia. São obreiros. Tem obreiros que entrou no escritório, sentou na mesa, falou: pastor, eu não acredito no que o senhor pregou, não, eu penso diferente. Escrito aqui, ó, aí mostrando na Bíblia: mas mesmo assim eu não acredito, porque outro pastor pregou de outra maneira. Mas onde está a gente? É ou não é? Eles se baseiam numa falsa doutrina, eles se baseiam numa coisa que foi ouvida lá atrás, por um falso pastor, por um falso mestre. Cai tanto eles quanto aqueles que ouviram, é ou não é? Por isso que está permanecendo só quem ama a palavra da verdade. Volto a frisar, eu não tenho nenhuma preocupação de pessoas que estão saindo da igreja porque não aceitam a palavra da verdade. Se estão saindo por causa da palavra, nunca entraram aqui por causa dela, amém? Infelizmente. E como eu sempre falo, não tem nenhum momento que a palavra de Deus vai massagear o seu ego, não tem nenhuma palavra. John Wesley mesmo, ele fala, certa vez ele prega um dos seus 600 sermões, e ele fala assim: meu Deus, ele pega o cavalo dele, e ele andando com o seu cavalo, daqui a pouco ele fala assim: meu Deus, ninguém me praguejou no culto, ninguém fez nenhum mal contra mim, tem alguma coisa de errado, eu acho que eu preguei aquilo que eles queriam ouvir. E daqui a pouco ele andando com o cavalo, ele sai de cima do cavalo, ele dobra o joelho e fala: meu Deus, mostra onde eu errei, mostra onde eu pequei, porque não me aconteceu mal nenhum. Daqui a pouco uma pedra veio de longe e caiu na sua cabeça. Um homem tacando pedra nele pelo sermão que ele tinha pregado. E quando a pedra caiu na sua cabeça, ele levanta a mão e disse: graças a Deus, Senhor, agora eu sei que o Senhor está comigo. O Evangelho de Cristo não vai massagear o seu ego, não, meu amigo. Vai arrancar justo aquilo que você não quer que arranque. O orgulho, a soberba, é ou não é? Você que é uma pessoa soberba, você que é uma pessoa orgulhosa, você que é uma pessoa que guarda mágoa, eu simplesmente tenho uma notícia muito boa para você, mas muito boa. Se você não se converter, isso que eu estou falando para você agora, vai vir à tona no último dia na sua mente. Deus vai falar assim: foi por isso que você caiu, e foi pregado, é ou não é? Por isso que a Bíblia mesmo fala: você vai ofertar no altar, se lembrares que o teu irmão tem algo contra você, vai, reconcilia-te com o teu irmão depressa, reconcilia-te depressa, antes que ele te entregue ao meirinho, e o meirinho te entrega ao tribunal, e o tribunal te entrega ao juiz, e ele te coloque no cárcere. Mas tem que ser depressa. Primeiro você coloca a sua oferta, pede perdão, depois você apresenta ela a Deus. Deus não aceita a oferta de coração com mágoa, não aceita. Ah, pastor, mas tal fulano fez contra mim. A Bíblia diz: se te lembrares que tem algo contra ti, e não se lembrares que você tem algo contra ele. É ou não é? Coisas totalmente, mas o orgulho fala mais alto. É ou não é? Infelizmente. O inferno, meu amigo, vai se encher de pessoas orgulhosas. O inferno vai lotar de pessoas soberbas, orgulhosas, que não querem se converter, que dizem: pastor, não é desse jeito, não é dessa maneira. É viver e verá. Eu estou pregando, eu lavo as minhas mãos. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Vamos continuar aqui, versículo 5. Agora vai falar sobre a punição daqueles que rejeitaram a palavra pelos falsos profetas. Exemplos da punição dos ímpios. Olha só: quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não. Quem que destruiu? O próprio Deus. A Bíblia mesmo fala que Deus, o Senhor, tendo libertado um povo,
tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do dia grande do Senhor, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo, difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Esse, porém, quanto a tudo o que não entende, difamam, e quanto a tudo o que compreende, por instinto natural, bruto sem razão, nessas coisas se corrompe. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, pereceram na revolta de Corá. Amém? Essa é o exemplo de punição dos ímpios. Judas está falando aqui, pessoal. Os falsos profetas vão pregar na igreja, os falsos profetas vão aplicar suas falsas doutrinas, porém aqueles que derem ouvidos vão sofrer ardentemente no fogo eterno, assim como houve no tempo de Sodoma e Gomorra, assim como houve para os anjos caídos, assim como houve para aquele povo que rejeitaram a palavra de verdade, vai acontecer com vocês que rejeitarem a palavra. O falso ensino que está sendo aplicado nas falsas igrejas, nas sinagogas de Satanás. Toda a igreja, presta atenção no que eu vou falar, toda a igreja que tem base prosperidade, que tem base cura, que tem base homem, são sinagogas de Satanás. A Bíblia diz assim: sai do meio deles, povo meu, sai do meio deles. Graças a Deus a gente saiu, amém? Meu amigo, eu tenho vontade de vomitar quando eu ouço certos sermões de igrejas neopentecostais. Eu tenho vontade de vomitar. Reunião para prosperidade, para empresário, para cura, sair de casa doente, chega aqui vai ser curado. Cristãos interesseiros, cristãos carnais, cristãos lascívios, cristãos que não tem Cristo dentro de si, estão ali por interesse. Esse é o Cristo que está sendo pregado dentro das igrejas, é ou não é? Mas a punição vai vir. Se você ler toda a palavra, a grande maioria das escrituras mostram os falsos ensinos sendo aplicados dentro da igreja. Até em 2 Pedro fala isso. Você volta 3 livros. 2 Pedro. Acharam, gente? 2 Pedro capítulo 2 diz assim: ó cabeçalho, os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo. Olha o que acontece. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o povo de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa delas será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Vou explicar isso aqui primeiro. Os falsos profetas. Incrível que a palavra mesmo fala que eles vão aplicar dentro da igreja uma doutrina por meio de comércio. Pessoal, eu tenho aqui a arca da aliança, eu vou entregar para vocês essa arca, R$30, uma oferta de 300, uma oferta de 500, estão fazendo da casa de Deus comércio, estão vendendo a palavra, estão vendendo fé. É isso que eles faziam, e hoje não está diferente.
Pessoal, está aqui o mezuzá, o candelabro, o urim tumim, tudo que é do Velho Testamento eles colocam na igreja para pegar os cristãos trouxas que não leem Bíblias e aplicam e cauterizam na mente dessas pessoas, como tem cheio em muitas igrejas, e as pessoas acabam caindo por isso e trocam Cristo por um óleo, trocam Cristo por um sal, trocam Cristo por tudo. E aí acontece que a própria palavra diz que o julgamento deles são justos. É justo, tanto deles quanto do que os ouvem. É ou não é? Por isso que eu falo, as pessoas que se assentam na roda de pastores, de falsos mestres, estão ali ouvindo justo o que elas querem ouvir. Ninguém quer ouvir um sermão de quebrantamento, ninguém quer ouvir um sermão de renúncia, ninguém quer ouvir um sermão de arrependimento, porque vai tocar naquilo que eu não quero, pastor. Eu não quero deixar minha amante, eu não quero deixar o dinheiro sujo, eu não quero deixar mentira, eu não quero deixar mágoa, eu não quero deixar o rancor, não, eu quero seguir a Cristo assim. Então não foi Cristo que te salvou não, meu amigo, me perdoe, não foi o Cristo que a gente prega que te salvou não. Você está sendo enganado pelo seu próprio coração, porque aqueles que têm um encontro com Cristo, a sua vida, ela é transformada tanto do lado de dentro quanto ela começa a refletir a Cristo, amém? E em muitas igrejas não reflete a Cristo, ela reflete o comércio. Por isso que muita gente está padecendo dentro da igreja, está passando necessidade, porque dá tudo para a igreja, e não acha você que Deus vai ter pena de você, que não vai não, porque não foi isso que ele mandou nas cartas não. Tem um pastor no altar que ele falava assim: pessoal, você que não é dizimista, você vai para o inferno, você que não dizima, você vai para o inferno. E assustou toda a igreja, e toda a igreja aí, né, aí que encheu o alforje de dinheiro. Hoje que é pela graça ninguém ajuda, ou a grande maioria não ajuda, mas quando era pela lei, todo mundo, meu Deus, era quem mais podia, era fila em cima do altar, para quem podia mais dizimar, porque tinha medo de ir para o inferno. E uma senhora, eu nunca me esqueço disso, meu Deus, uma senhora falou assim: pastor, eu não consigo dizimar, porque eu pago aluguel, eu tenho criança em casa, eu estou desempregada, sou o meu marido que trabalha, como que eu vou dizimar? Se eu não estou dizimando, eu vou para o inferno. Ele disse: sim, a senhora vai para o inferno. E aquele que rouba o dízimo do povo não vai para o inferno, eu não é? Só aquele que rouba a Deus, aí quando rouba o dízimo do povo, aí não vai para o inferno, infelizmente, e o povo cai nisso, essa é a realidade. Eu imagino o sofrimento daquela mulher que saiu da igreja. Esse cara vai pagar tanto pela alma dele, quanto por essa alma que saiu da igreja, tanto por ele, quanto por essa alma que saiu da igreja. É para ficar notório na sua cabeça que salvação nunca foi pelo que você faz, salvação é dom de Deus. Por isso que eu sempre falo, não há bondade dentro da gente. Eu sempre pergunto isso, e você mesmo é testemunha, e você vai levantar a sua mão se eu estiver mentindo. Se fosse pelas suas obras, você seria salvo? Hein, gente? Não seria. Então o que é justo para você? Ser lançado para o inferno. Por isso que a graça de Deus e a misericórdia dele é pairada sobre a vida daqueles que ele quer, e não de todos. Se ele quer me salvar, louvado seja ele. Eu estou lutando para isso, não é por eu lutar que ele vai me salvar, mas eu estou permanecendo no caminho, porque não tem salvação a não ser por Cristo Jesus. Se ele quiser te salvar, amém, glorificado seja o nome dele. Agora, se ele não quiser, não adianta você falar: Senhor, que injustiça. Não há injustiça da parte de Deus, porque nem você mesmo seria salvo pelas suas obras. Isso procede da sua boca, é ou não é? Por isso que eu digo, o homem, ele acaba crendo que qualquer coisa que ele faz para Deus, ele é obrigado a restituir, e não tem obrigação não. Tem um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, o João Leite, ele é caído hoje. Ele na oração falava assim: o Senhor tem a obrigação de nos abençoar. Como que o Senhor tem obrigação de abençoar alguém, meu Deus? É ou não é? Ah, meu amigo, quando eu me coloco diante dele, eu falo: meu Deus, só tenha misericórdia da minha alma, meu Pai, porque eu sou um pobre pecador. Eu não sou digno nem de olhar para a luz do dia, porque até aí eu vejo a tua glória.
Ah, meu amigo, se Deus tivesse obrigação de fazer alguma coisa, é como eu falei, é lançar toda a raça humana no Hades, no Sheol, no Tártaro, no Gólgota, todo mundo no Monte Caveira, sendo cravado naquela, todos, sendo cravado naquela cruz e depois sendo lançado ao inferno. Infelizmente ninguém pensa assim, porque não lê em Bíblia, amém? A partir do momento que você começar a conhecer as doutrinas da graça, não da igreja da graça, porque pelo nome não tem nada a ver com doutrina. Quando você começar a entender as doutrinas da graça, vamos lá, as doutrinas do calvinismo, até as suas orações serão diferentes, até as suas orações. Você nunca mais vai falar assim: Senhor, eu me coloco na tua presença porque eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, eu preciso... Não. Senhor, eu estou na tua presença, por quê? Porque eu não sou digno de estar aqui. Eu não sou digno, meu Pai, mas eu estou aqui pelo menos para ter uma oportunidade de poder ouvir a tua voz. Amém, gente? Esse é o cristão de verdade, esse é o cristão que nasceu de Deus. Ele reconhece os seus erros, ele se coloca diante da face de Deus para reconhecer os seus erros, reconhecer as suas falhas. Esse é aquele que nasceu de Deus, amém? Essa é a destruição que vai acontecer tanto para os falsos profetas, quanto para aqueles que dão ouvido a ele. Deus mesmo fala em Apocalipse: você tem nome que vive, mas estás morto. Confirma para os que estavam para morrer. Tanto o pastor está morto pela doutrina falsa que ele prega, tanto aqueles que estão morrendo pelo que estão ouvindo. Aí ele continua dizendo assim, versículo 4: ora, agora chega a parte interessante. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-nos no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruínas completas, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por cada causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo. Que maravilha! Para muitos isso aqui soa como terror nos seus ouvidos, mas não. Aquele que nem mesmo poupou os anjos, aquele que nem mesmo poupou o mundo antigo no tempo do dilúvio, aquele que fez virar ruínas e cinzas Sodoma e Gomorra, antes lançando no... aonde? Inferno, meu Deus! Na escuridão do inferno. O próprio Deus falando isso. Pegou todo o homem do pecado, pegou toda a falsa doutrina, todo falso apóstolo, toda falsa pregação do evangelho ralo, todos esses no tempo passado, a Bíblia diz que ele não poupou e lançou no inferno. Os anjos caídos, o diabo, falsos profetas, falsos cristãos, aqueles que se assentam para ouvir falsas pregações, o próprio Deus fez o quê? Tanto lançou os que já morreram no inferno, quanto vai lançar aqueles que ainda continuam na mesma prática. É eu que estou falando, gente? É a palavra de Deus que está falando. Sabe por que Ló, ele foi salvo? Se você ler aqui e continuar entendendo, na parte 8, 2:8, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa. Certa vez Ló estava na sua pousada, e chegaram os homens de Sodoma e Gomorra e batiam na porta de Ló e falavam assim: Ló, quem são esses homens que estão aí? Tragam para fora, para que possamos abusá-lo deles. Os próprios homens de Sodoma e Gomorra queriam ter relações sexuais com os anjos, meu Deus. E a Bíblia diz que Ló, quando via aquilo tudo, a sua alma afligia, ele odiava esse pecado. Por isso que Deus tirou Ló de Sodoma e Gomorra e não poupou mais ninguém. Tinha criança lá dentro? Tinha ou não tinha? Tinha mulheres lá dentro, tinha pessoas justas lá dentro, que não praticavam nenhuma imoralidade? Tinha, meu Deus.
salvou só Ló, porque Ló, ele era íntegro, andava nos caminhos de Deus. Não adianta você se aplicar a sua justiça. A Bíblia mesmo fala que o justo não será salvo pela sua justiça, mas o que será lembrado nele é a sua iniquidade, o seu pecado. Pastor, eu sou um homem justo, eu ajudo todo mundo, quem posso ajudar, eu coloco comida na mesa do andarilho, eu trato os... Não é a sua justiça não, meu amigo, é a justiça dele que é aplicada sobre nós, amém? Por isso que ele fala que até para o justo será difícil que se salve. Vai ser muito difícil para muitos aqui dentro se salvar, porque não é por vocês, mas o justo, o salvo, vai produzir os frutos de salvação. Eles vão estar no ramo, amém? Eles vão estar pregados no ramo, eles vão ser a vara, eles vão dar muito fruto, eles vão mostrar Cristo, não da boca para fora, e não é aqui. Como eu sempre falo, meu Deus, olha, é triste saber que muita gente aqui são falsos crentes. É triste, realmente é triste, que dá vontade, meu Deus, de ir. É muito triste de saber que muita gente que não se converteu, mas infelizmente não sou eu que vou julgar vocês, é o próprio Deus. A Bíblia diz que o dia em que todos estarão diante do tribunal de Deus para serem julgados, vão se abrir livros, o livro das obras e o livro da vida. E aí, pessoal, e o que vai estar escrito no livro das obras? Tal fulano saiu da igreja no domingo, chegou em casa, pegou o celular, pornografia. Tal fulano saiu domingo da igreja, chegou segunda-feira, trabalhou, caiu na bebedice. Tal fulano saiu domingo, ouviu essa palavra, chegou na segunda-feira, foi procurar amante. Tal fulano saiu da igreja no domingo e ela está ansiando de raiva, ela quer que a pessoa que ela tem raiva caia, para ela poder aplaudir. Vai ser lançado para o inferno e acabou. Infelizmente, é isso que a palavra de Deus fala, amém? Quer se tornar justo, quer se gloriar-se, a Bíblia diz que tem alguma coisa que temos que se gloriar, é no Senhor, amém, pessoal? Para a gente encerrar, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de justiça ao que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Outras palavras diz que Deus envia o espírito do erro para que creiais na mentira. Alguma Bíblia fala isso? Para que creiais na mentira. A Bíblia diz que o homem do pecado, o homem da iniquidade há de se revelar-se. Ou algumas Bíblias diz que o anticristo, ele vai se revelar como alguém que se assenta, como se parece com Deus. Ele vai fazer as mesmas coisas como se Deus fizera, sinais, prodígios, maravilhas. A Bíblia diz que muitos já têm vindo como se fosse no nome dele, meu Deus, praticando essas mesmas obras. Todos esses homens, falsos profetas, que vão proferir falsos sinais para falsos cristãos, essas pessoas vão cair na iniquidade do pecado, da enganação. E a própria Bíblia diz que Deus vai enviar o espírito do erro para que eles creiam na mentira. Se você estiver sentado na igreja e lá o pastor está falando assim: pessoal, é obrigação de Deus que Ele te abençoe e te enriqueça, e o povo dá glória a Deus, é isso que eu quero ser muito rico, porque é promessa dele. O próprio Deus vai fazer com que a pessoa de fato prospere, que ela venha cair no erro. Ele envia o espírito do erro para que creiais na mentira. Essas igrejas de prosperidade, não tem gente que prospera lá dentro? Sim ou não? E muito, pessoal. Por isso que brota de testemunho, mas não é Deus que está dando, não, diretamente. Ele faz com que a pessoa caia no erro.
no Espírito, Ele mesmo envia. Vamos lá, né? O homem do chapéu, lotado de pessoas, enferma, e coloca a mão e as pessoas são curadas. Meu amigo, a Bíblia diz assim, que o diabo se transfiguraria em anjo de luz, que se possível enganaria até os escolhidos. O diabo também faz sinais, o diabo também faz prodígios e maravilhas, porque a doutrina bíblica nunca foi cura, milagre e prosperidade, foi renúncia e arrependimento. A doutrina bíblica nunca foi o homem, porque eu não consigo entender, meu Deus, é o camarada fazer isso aqui, ó. Aí muita gente faz o quê? É meu, é o homem de Deus, esse suor é ungido. Coloca esse homem em cima de Deus, é ou não é? Tem muita gente que faz isso, muita gente. Eu quero ver se o pastor espirra no culto aqui, mas pode sair para respirar as partículas que saem do nariz dele. Infelizmente tem gente, igreja que é assim. Tem uma igreja que a bispa, que nem no dicionário tem isso, né? Uma bispa de uma igreja, que ela senta numa cadeira no altar e coloca os seus pés dentro de uma bacia de água e pede para o pessoal ir lá e colocar a mão nos pés dela e jogar dinheiro do lado. Alguém viu, não? Já viu? E colocar dinheiro do lado. Ela é filas e filas de pessoas fazendo. Uma bispa, uma que a Bíblia diz que é proibido que as mulheres ensinam, e se tem dúvida de alguma coisa, interrogue o seu marido em casa. Não existe pastoras, não existe bispas, nem do dicionário existe isso. É episcopado o nome disso. Ou seja, eles estão trazendo uma mentira, e o povo agarram isso, meu Deus, como se fosse Deus. Deus envia o espírito do erro para que creiais a mentira, e o povo continua acreditando, e o povo continua indo, criando e acreditando numa falsa doutrina, e o inferno vai se enchendo de pessoas que poderia ter a oportunidade de pelo evangelho verdadeiro ser salvo, mas o próprio Deus cegou a visão dessas pessoas. Amém? Me desculpe por falar isso, mas, meu amigo, é o que mais está acontecendo. Louvado seja Deus que Ele separou a nossa igreja por verdadeiro evangelho. Louvado. Pastor, não deveria ter falado isso, meu amigo. Então, vai lá ouvir a pregação da prosperidade, fica à vontade. Está doente? Vai lá que eles vão te curar. Eles vão te curar, e de fato você vai sair de lá curado. Mas não adianta entrar no inferno sadio. Né? Quer um exemplo como a cura era uma mentira? Existe cura, não estou dizendo que não existe. Se Deus quiser curar, Ele vai curar, amém? Se Deus quiser curar, Ele cura quem Ele quer, da maneira que Ele quer e a hora que Ele quiser, e acabou. E acabou. Eu creio na cura, eu acredito na cura. Agora, o que eu não creio é doutrinas da cura pregada dentro da igreja, porque senão vai criar homens interesseiros para a cura. Agora vamos lá. Se Paulo ele é tão de Deus mesmo, por que ele não curou Timóteo, que tinha uma úlcera no estômago? Ou não é? Paulo não era o grande discípulo? Paulo não era o discípulo exemplo? Paulo não era o maior dos discípulos? Por que ele não curou Timóteo? Timóteo, ele tinha uma enfermidade no estômago, ele tinha uma úlcera. E a Bíblia diz que os lenços de Paulo curava os enfermos. Mas por que não curou Timóteo, meu Deus? Porque a pregação do evangelho nunca foi cura, foi Cristo. Por isso que eu volto a frisar mais uma vez, quando Jesus levanta aquele paralítico, e aquele paralítico levanta, Jesus fala para ele: vai e não fale para ninguém, não mostre para ninguém, apenas apresenta a sua oferta no templo, no santuário. Por que Cristo não queria que ele falasse para ninguém? Porque o evangelho nunca foi cura, meu Deus, nunca foi cura. Se nem Cristo queria que ele falasse, meu Pai, da cura que ele fez. Pedro e João, quando chega na porta formosa, que está aquele homem pedindo esmola, dai-me esmola, eles falam: eu não tenho ouro e nem prata, o que eu tenho te dou, levanta e anda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí todo mundo ficaram aterrorizado. Ele falou assim: não fizemos por nós mesmos, a não ser pelo poder de Cristo Jesus, a qual vocês crucificaram. E eles começaram a anunciar Cristo. Na oportunidade da cura de um homem, começaram a anunciar a Cristo. Ou seja, para encerrar a pregação,
Cristo tem que estar no sermão do começo ao final, independente do que seja pregado, Velho Testamento, Novo Testamento. Arão, quando estender a vara no deserto, a Bíblia diz assim: convenha que o Filho do Homem seja anunciado e levantado. Amém? Recebam Cristo nas suas vidas. Amém, pessoal? Essa é a pregação que eu tenho para passar para vocês. Não creiais em qualquer espírito, defamadores, ou qualquer pregação. Analisa se o que ele está pregando está saindo de dentro da Bíblia. Analisa, vai para a Bíblia. Pastor, o que o senhor pregou aí, eu não acredito não. Sentamos nós dois juntos, nós três, independente de quantas pessoas não creu, nós vamos sentar e nós vamos mostrar na Bíblia para vocês. O que eu quero é pregar, e eu sempre falo, tudo que eu prego eu leio. Amém, pessoal? Vamos ficar de pé, aplauda Jesus bem forte, ele merece.